a gente coletava a água nessa garrafa e depois passava nas profundidades desejadas, né, na superfície, no meio da coluna d'água e próximo ao fundo. E ali depois passava essa amostra no filtro, e aí tinha aqui, ó, aqui é o rio, aqui são pontos de coleta ao norte do Rio Doce, esse daqui é bem próximo da foz do Rio Doce, esses dois. Então, aqui na superfície, aqui é o filtro de garrafa de superfície, e aqui é o filtro de garrafa de fundo. Né? Então, dá para ver que essa lama ela tava se deslocando mais pelo fundo do que pela superfície. E a dinâmica de deslocamento dela também era diferente. Na superfície, ela se comportava de uma maneira, e no fundo, onde ninguém estava vendo, ela se comportava de outra maneira completamente diferente. Então, às vezes, nessa imagem aqui, por exemplo, né, que você vê o limite da lama, né, uma pessoa poderia facilmente achar que essa parte aqui está contaminada e essa parte aqui ainda não está contaminada. Mas, pelo contrário, a gente viu que, no fundo, a lama poderia sim estar percorrendo esse lado aqui e a gente achar que não. Né? Então, a dinâmica de deslocamento dessa pluma de rejeitos na superfície e no fundo foram distintas. Aqui é uma figura do mecanismo de draga, de busca de sedimento de fundo para análise, e aqui uma amostra da lama. Eu tenho outra foto melhor, essa aqui ficou meio embaçada, mas dá para ver muito claramente a camada de lama, que é uma cor alaranjada, distinta da camada de sedimento normalmente depositado pelo Rio Doce, que é uma de coloração mais marrom. Bom, com relação à qualidade de água, aqui a gente coletou 12 dias antes da lama chegar, 10 dias antes da lama chegar, 3 dias, 1 dia, no dia de chegada da lama, você vê que o rompimento foi dia 5 de novembro, a lama chegou lá dia 21 de novembro. Então, demorou esse tempo. Então, aqui no dia da chegada da lama e aqui 1 dia depois da chegada da lama. Isso concentrações de alumínio dissolvido, ó, não tinha uma concentração relevante. Na chegada da lama, essa concentração já atingiu 1.000 microgramas por litro, e a legislação brasileira, a resolução CONAMA, ela cita que a concentração máxima permitida é 100 microgramas por litro para alumínio dissolvido. Aqui, no dia da chegada da lama, já estava 1.000 microgramas por litro. A resolução cita que o máximo permitido é 100. 1 dia após a chegada da lama, já estava a quase 2.500, quando era para estar 100, no máximo permitido. Isso para alumínio dissolvido. Alumínio total, muito pior. Alumínio total, no dia da chegada da lama, estava 12.000 microgramas por litro. Após estava 10.000, quase um pouco mais de 10.000, e depois 12.000. Para ferro dissolvido, que a resolução CONAMA cita que os valores máximos aceitáveis são 300 microgramas por litro, para ferro dissolvido. A resolução CONAMA também só fala concentrações de metais dissolvidos, ela não cita concentração de metal total, ela só trata de dissolvido. Bom, ferro dissolvido, a concentração permitida por lei é 300 microgramas por litro, não tinha concentração de ferro dissolvido quase, e de 300, que é o permitido, no dia da chegada foi para mais de 800, 900 microgramas por litro. Um dia depois, o ferro dissolvido diminuiu, mas por quê? A parcela principal desse ferro estava na forma particulada. Aqui são os pontos de coleta que a gente buscou amostrar antes da chegada da lama, dentro do estuário ainda. E depois da chegada da lama, a gente focou o nosso esforço de amostra no mar. Bom, aqui é só um comparativo da chegada da lama em Regência com outras localidades, né? Aqui de Minas Gerais até. Aí tem as cidades aqui, com uma concentração de ferro total de 60, 20, 30. Em Regência não havia essa concentração alta desse jeito. Na chegada da lama, e um dia depois, isso equivaleu aos ambientes mais acima do rio. Isso se repetiu para ferro total, alumínio total, manganês total e zinco total. Então, para todos esses elementos químicos, não tinham concentração muito alta em relação às outras cidades, as outras localidades acima do rio. Com a chegada da lama, passou a ser semelhante.
Bom, aqui na parte do monitoramento marinho propriamente dito, aqui a gente tem os pontos de coleta, aqui foram os navios que a gente utilizou nos diversos momentos para fazer as amostragens. Isso eu já falei, né, que esses pontos de coleta mudaram bastante do primeiro. Esse foi o primeiro navio que a gente foi. Foi quando não se sabia nada, não tinha resposta de nada, a gente não sabia nem aonde ia coletar, não sabia se essa lama. Esse navio, o comandante do navio, esse navio é novíssimo, ele tinha 1 ano de uso, que ele saiu do estaleiro. Equipamento de ponta, tudo top. E o comandante ficou com receio de passar na lama, porque o sistema de refrigeração do navio puxa a água do mar, né, essa água ia para rodar nos motores, e ele falou, não vou entrar na lama. Aí ele descia uns barcos de apoio que tem aqui em cima, aqui no guindaste, e a gente ia de lancha. Mas então você vê como é que a gente não tinha noção do que era a coisa. E também os pontos de coleta utilizados aqui já não são os mesmos das últimas campanhas. Mas aí ficou que, atualmente, aqui tem registrado os pontos de coleta. Esses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, aqui é na reta da foz do Rio Doce. Tem os pontos aqui um pouco mais ao norte, uns pontos um pouco mais ao sul. Esse ponto em verde aqui é uma APA, Costa das Algas, que fica 60 quilômetros ao sul de Regência, e é uma área de proteção ambiental. Chegou indícios de que a lama impactou aqui. Aqui é em Degredo e aqui na região de Abrolhos também, que a gente coletou lá. Bom, então aqui, né, mostrando aqui visualmente como que foi, aqui o pessoal trabalhando no navio do ICMBio aqui com a lama do lado, coletando, a gente coletou fora da lama, coletou dentro da lama. Aqui o que eu falei para vocês, isso aqui é só para ilustrar como que foi a metodologia. Aqui é uma amostra de água, do mesmo ponto de coleta. Essa água da superfície, essa garrafa está cheia, a água da superfície e a água do fundo. Então, é como se você coletasse a água da superfície aqui e chegasse no fundo, tinha uma língua da lama de rejeitos passando pelo fundo que não era identificado na superfície. E isso para coleta de água e aqui também fitoplâncton, no mesmo ponto de coleta, fitoplâncton da superfície e fitoplâncton do fundo. Bom, isso aqui é uma draga do navio de pesquisa da Marinha Vital de Oliveira, é uma draga desse tamanho assim, coleta uma quantidade gigantesca de lama. Isso aqui é rede de zooplâncton, as garrafas oceanográficas para coletar água, e aqui tem um instrumento chamado CTD, que mede toda salinidade, condutividade, oxigênio dissolvido, ele automaticamente ele vai passando tudo para o computador. Aqui é a foto que eu falei, dá para ver direitinho aqui, ó. Essa parte mais laranja aqui, ó, é a parte superficial, porque esse instrumento aqui, ele pega a lama sem destruir os estratos. Então, aqui na parte da superfície, dá para ver claramente aqui a lama de rejeitos, e aqui essa parte do meio aqui mais amarronzada é a lama que normalmente vem no rio. Coletamos pescado, aqui é uma rede de larvas de peixe, analisamos tartaruga, tudo, né? O que deu para fazer. Bom, com relação à qualidade de água, aqui são as campanhas, as diferentes campanhas que a gente fez em novembro de 2015, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, aliás, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, abril de 2016 e novembro de 2016. Aqui os valores na primeira linha mínimos, máximos e média para cada um desses elementos químicos. E aqui as classes 1 e 2 de CONAMA. O que dá para ver aqui, em vermelho, aqui é o valor permitido pela legislação. Em vermelho, o máximo, então, está ultrapassando esses valores permitidos. Aqui, para alumínio, nessa estação aqui, em abril de 2016, passou o valor permitido. A máxima de ferro passou também aqui, que é 300, foi 307, aqui 300, aqui 400. Cobre também, que é 5. Em novembro, a máxima foi 10, 54, 17. Né? Então, deu para ver que realmente estava ultrapassando os valores permitidos por lei. Aqui no sedimento superficial, a análise de alumínio e de ferro no sedimento superficial. O que dá para identificar nessa figura aqui? Que o alumínio, as maiores concentrações de alumínio, estavam se deslocando para norte, devido às correntes e aos ventos. O ferro ficou mais concentrado aqui, por ser um ferro particulado, né, a tendência dele é se depositar mais rapidamente. Então,
toda essa região aqui, a Foz do Rio Doce, ela é conhecida já há muito tempo por ser um banco de camarão, de pesca, é um banco de criação de camarão. Os pesqueiros, os pescadores todos, aqui vêm aqui pescar camarão, então a atividade pesqueira aqui de camarão é intensa. Então aqui é um banco de reprodução de camarão, que dá para ver aqui que foi totalmente impactado por essa lama de rejeitos. Bom, aqui, num primeiro momento, a saída da Foz do Rio Doce aqui, os ventos constantes nessa região do estado do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo todo, o vento constante lá é nessa direção, é vento nordeste, sempre vento nordeste. Quando tem uma frente fria, entra um vento sul, mas aí dá 2, 3 dias, passa a frente fria, volta o vento nordeste. Então a gente esperava que essa lama de rejeitos ela se deslocasse para o sul. E por causa do desenho da costa, que ela vai vindo para cá assim, a tendência dela é ir se deslocando para o sul e indo cada vez mais para alto mar. Só que não aconteceu. Justamente quando teve o derramamento e essa lama chegou ao mar, foi uma época atípica de muita frente fria. Foi uma frente fria atrás da outra. Então, o que aconteceu? O vento sul aqui empurrou toda essa lama de rejeito muito mais para o norte. E aqui teve até uma reportagem que saiu lá na imprensa do Espírito Santo, que atingiu esse município aqui, que fica a 60 quilômetros ao norte. 65 quilômetros ao norte. Bom, aí com relação aos elementos químicos, o que aconteceu? Em um resumo aí. Bom, teve aumento da concentração de metais e metalóides, primeiramente na coluna d'água e posteriormente nos sedimentos superficiais. Teve aumento das concentrações dos elementos alumínio, ferro, manganês, bário, cobre, níquel, zinco, chumbo, cromo e vanádio, seja diretamente relacionado com a barragem de rejeitos de mineração de ferro ou por processos secundários erosivos do solo. Porque quando essa lama veio, ela veio varrendo, ela veio por atrito físico mesmo, ela veio varrendo todo o fundo e já soterrado nesse fundo, pela atividade de mineração que já tem há anos, já tinha elementos químicos já dessas atividades passadas, mas elas estavam meio que soterradas assim. Então, essa lama, além de trazer novas concentrações desses elementos, ele ainda disponibilizou aqueles que estavam enterrados ainda. Então, por isso que fala aqui, que teve primeiro um aumento na coluna d'água e depois, devido ao atrito, no sedimento. E também na abertura de comporta das outras represas. Bom, um ano após o desastre, toda vez que chove, esses elementos voltam a aumentar. Toda vez que chove. E isso era o resultado de um ano. Agora já se passaram 2 anos e continua a mesma coisa. Por que aqui está um ano? Porque no segundo ano, agora, 2017, quase não teve coleta, mas isso eu vou, na próxima palestra da mesa redonda a gente aborda esse tema. Teve 1 ou 2 coletas só por iniciativa dos órgãos públicos e da universidade. Bancaram a coleta do bolso dos órgãos públicos e da universidade. Não teve apoio nenhum de Samarco e nada. Bom, agora a parte de fitoplâncton. O que aconteceu? Porque o fitoplâncton, todos esses elementos químicos que chegaram na região marinha da Foz do Rio Doce, eles influenciaram diretamente o fitoplâncton. Então, o que aconteceu com o fitoplâncton após a chegada dos rejeitos? Bom, aqui é aquilo que eu falei, que a gente bateu a cabeça, toda a equipe bateu a cabeça para... A gente não sabia aonde coletar, né? Foi uma coisa muito nova. Então, aqui no primeiro, logo depois do rompimento, naquele navio da Marinha Vital de Oliveira, a gente coletou concentrou os nossos esforços bem na Foz do Rio Doce aqui, todos esses pontos aqui. Depois a gente viu que não precisava, a gente analisou os resultados e viu que era desperdício de tempo, dinheiro e esforço ficar coletando nesses pontos muito próximos aqui, porque aqui tudo, assim, se coletou nesse ponto, não precisava coletar aqui. Então a gente espaçou mais a malha amostral, né? Mas a gente precisou fazer isso daqui para ter essa certeza. Aí depois, agora a gente, né? Aí a malha atual é essa aqui, atingiu Abrolhos, atingiu não, a gente coletou em Abrolhos também, buscando identificar se teve algum impacto lá. Bom, metodologia de fitoplâncton, a coleta de água para análise de fitoplâncton foi feita com essas garrafas aqui, né? Em várias profundidades, aliás, em 2, né? Superfície, próximo ao fundo, e depois levava essas amostras para o laboratório para análise. As amostras qualitativas foram feitas com rede de fitoplâncton e depois análise em microscópio.
As análises de pigmentos, que é clorofila A e feopigmentos, foi feita através de filtração e espectrofotometria. Bom, então, qual foi o resultado que a equipe encontrou? Os valores de pigmentos algais, que é clorofila A e feopigmentos, que foi no primeiro cruzeiro de pesquisa, logo após o acidente, foi encontrado valores altos de clorofila A e feopigmentos, possivelmente causados por quê? Pela maior presença de ferro. Então, na verdade, esse ferro ele estava fertilizando as algas. Então, com a presença do ferro, houve um bloom das algas, né? Porque o ferro, para o fitoplâncton, no ambiente marinho, o ferro é um elemento limitante ao crescimento. Então, a gente botou ferro disponível no ambiente, e só que o que aconteceu? Antes, só uma explicação aqui. A clorofila A, ela indica fitoplâncton ativo, vivo, fazendo fotossíntese. Os feopigmentos indicam que as células já estão na senescência, já estão morrendo, já estão se decompondo. Então, quando você acha... No início, teve muito clorofila A. Aí, depois, o que aconteceu? As concentrações de feopigmentos, elas ultrapassaram as concentrações de clorofila A. Então, o que isso indicou? Que aumentou a quantidade de fitoplâncton, só que ela não se sustentava. Então, logo depois de um tempo, essas algas começavam a morrer, uma mortandade em massa. Então, isso acarretou elevados teores de feopigmentos. Então, o ferro fertilizou o fitoplâncton, que respondeu com o aumento da abundância, só que essa abundância, esses números não se sustentavam. Bom, depois aí, a redução dos valores de clorofila A em relação a dezembro, porque esse daqui foi o primeiro cruzeiro, em dezembro de 2015. Aqui já foi o segundo cruzeiro, em janeiro e fevereiro de 2016, 2 anos depois. O que a gente encontrou? Uma redução dos valores de clorofila A em relação a dezembro, mas ainda tinha presença de florações algais. E os valores de feopigmento frequentemente mais elevados do que os de clorofila A, indicando um grau ainda elevado de senescência. Em alguns pontos, os valores de densidade numérica foram muito superiores aos registrados anteriormente. Então, é isso que eu falei, teve um bloom nunca antes registrado para o fitoplâncton. Aumentou drasticamente a quantidade de células fitoplânctônicas. Bom, os valores médios também foram superiores aos registrados. Aqui para você ver, ó. No inverno de 2013, antes da lama, o máximo que se encontrava na região era 200 vezes 10 a 3 organismos por litro. Organismos células fitoplânctônicas por litro. No verão de 2014, máximo de 60 vezes 10 a 3 organismos por litro. Na lama, foi 5 vezes 10 a 6, 3 ordens de magnitude maior. E a média foi de 588. Então, tipo assim, foi uma coisa nunca antes registrada. E com relação às espécies, houve uma predominância de clorofícies, de origem fluvial, e cianofícies. Aqui, clorofícia é o que está em verde, e cianofícia é o que está em azul. Né? Aí outros aí são outras cores. Diatomácea é vermelho. Essas duas classes de alga foram as mais abundantes. Houve muito afloramento de florações do gênero Trichodesmium, que é fixadora de nitrogênio e consegue utilizar ferro. Então, ela foi favorecida pelo elemento ferro no ambiente. Ela foi que se favoreceu, teve bastante dessa daqui. Como essa daqui se favoreceu, houve, então, consequentemente, uma redução da riqueza de espécies. Aumentou a abundância do fitoplâncton e diminuiu a biodiversidade. Só as mais adaptadas a essa situação que conseguiram se desenvolver. Bom, aí isso aqui é uma relação entre pigmentos, porcentagem de clorofila ativa. Porcentagem de clorofila ativa quer dizer proporção entre clorofila e feopigmentos. Clorofila ativa, clorofila, feopigmento já é o plâncton em senescência, o fitoplâncton em senescência. Ocorreu, então, um processo rápido de total feofitinização da clorofila, em vários pontos, chegando a encontrar clorofila ativa zero, ou seja, nada de fitoplâncton vivo, em alguns pontos. E esse efeito foi provocado pela senescência do fitoplâncton após florações algais. Aqui, por exemplo, fitoplâncton zero em alguns pontos. Bom, então o primeiro impacto do rejeito sobre a comunidade fitoplânctônica foi o aumento da densidade numérica e da quantidade de pigmentos, clorofila A e feopigmentos, devido à concentração de ferro.
Valores elevados de fiopigmento em relação à clorofila A, mostraram que essas florações não se sustentaram, devido principalmente à redução da penetração de luz, porque, como vocês viram lá, aquela mancha lá impedia totalmente a entrada de luz para o fitoplâncton. Então, ao mesmo tempo que ela é favorecida por uma quantidade de ferro que poderia fertilizar as células, por outro lado, sofria pela falta de penetração de luz. Então, comparando-se com os dados pretéritos, a densidade numérica do fitoplâncton passou a ser cerca de 3 vezes maior, com o efeito imediato da lama. Bom, agora, isso foi o que aconteceu com o fitoplâncton. E o zooplâncton, que é o elo imediatamente acima, né, subsequente ao fitoplâncton. Bom, aqui os mesmos pontos amostrais para tudo. As coletas foram feitas em rede de plâncton, com uma área de 200 micrômetros. As amostras preservadas em formol, o material foi analisado em laboratório e microscópio. E os resultados são apresentados na unidade indivíduos por metros cúbicos de água. Bom, o zooplâncton, ele acompanhou, ele foi semelhante à resposta que o fitoplâncton mostrou. Aumento da abundância logo após a chegada da lama, com uma quantidade expressiva de formas jovens. Aumentou muito a abundância do zooplâncton, valores que a gente nunca encontrou, mas muito mesmo. Foi uma coisa absurda, assim. Você olhava a amostra assim, tinha muito, mas muito mesmo. Só que formas jovens, de poucos adultos, e só 2 espécies. Tinha mais ou menos 80% de todo o zooplâncton foi composto por 2 espécies só, num número estratosférico. Então, teve uma abundância grande logo após a chegada da lama em novembro e reduziu drasticamente em janeiro. Então, aqui está mostrando isso aqui, a coleta de dezembro e a coleta de janeiro. A abundância aqui, bom, aqui não vai dar para vocês verem, mas aqui são valores muito grandes. Esse círculo aqui é 803 mil a 2 milhões de indivíduos por metro cúbico. E aqui já é 200, 1.000, 3.000. Então, o zooplâncton respondeu semelhante ao fitoplâncton também. Repito, com a biodiversidade muito baixa. Aqui está dizendo que houve um aumento nos índices de diversidade, mas isso é em fevereiro em relação ao mês imediatamente da chegada da lama, em novembro. Né? De novembro até fevereiro, houve um pequeno aumento na diversidade nas estações mais próximas à Foz do Rio Doce, em janeiro, comparado com novembro. Bom, o número de taxos zooplânctônicos encontrados em novembro foi 34, e em janeiro já aumentou para 52. Teve também uma queda expressiva na quantidade de taxons imediatamente ao sul da Foz do Rio Doce. Só foi encontrado 5 taxons zooplânctônicos durante a coleta de novembro. Isso para zooplâncton, se alguém tem experiência com isso, sabe que 5 taxons no zooplâncton não é nada. Isso na área de influência direta da pluma do rio, bem imediatamente na saída do Rio Doce. Essas espécies de copépoda aqui, Parvocalanus scott e Oitona nana, elas perfizeram 80% da abundância total na estação imediatamente após a saída do Rio Doce, que foi 222 mil indivíduos por metro cúbico. E vários taxos encontrados em novembro não foram encontrados em janeiro e vice-versa. Bom, aqui é só uma lista de espécies. Essas duas primeiras colunas aqui, foram as espécies encontradas imediatamente após a chegada da lama, e depois essas 3 colunas aqui são as espécies encontradas em janeiro e fevereiro. Em vermelho estão as espécies abundantes. Essas Parvocalanus scott e Oitona nana perfizeram 80% em alguns pontos de toda a amostra zooplâncton. E aqui, em fevereiro, já foi Têmbora estilífera e Paracalamus quasímodo. Só que não nesses valores de 80%. Eles foram abundantes, mas não com essa... A diversidade foi um pouco maior. Bom, então, considerações finais com relação ao zooplâncton. A abundância encontrada em novembro foi a mais alta vista para o zooplâncton na bacia do Espírito Santo. Em toda a bacia do Espírito Santo, em todo o litoral do Espírito Santo, nunca houve um número tão grande de zooplâncton, de abundância de zooplâncton, quanto aquele identificado logo após a coleta do Rio Doce, a saída da lama do Rio Doce. Repito, com a biodiversidade baixíssima. Aí, depois de quase 2 meses do desastre, foi observada uma redução na abundância do zooplâncton,
que passou a ser 1,45% do total observado em novembro. Aproximadamente 40% pertenciam a uma única espécie de copépodo, que é Paracalamus quasímodo, isso em fevereiro. E a diversidade mostrou um pequeno aumento com relação a novembro. Mas é importante ressaltar que a pluma do rio teve uma mudança também na direção. Então, esse aumento na diversidade não se pode comparar exatamente com o que foi em novembro, porque a pluma estava em outro caminho. Então, não se pode dizer muita coisa sobre isso, não. Bom, o zooplâncton também fez parte dessa análise de concentrações corporais de metais. Foi realizado, então, né, nesse cruzeiro de fevereiro, no cruzeiro de novembro a gente não fez, não teve tempo hábil para mobilizar uma equipe, que foi uma equipe da FURG, professor Adalto Bianchini, lá da FURG, que fez essa análise, e os colaboradores dele. Bom, então a primeira análise foi em janeiro e fevereiro. Então foi feita uma análise de concentração corporal de metal em amostra de zooplâncton e em músculo de pescado, de peixes e crustáceos. Então o que foi observado? Que sim, estava tendo acúmulo de metal pesado no zooplâncton, na base da cadeia alimentar. E esse padrão, e a gente encontrava zooplâncton contaminado com metal pesado exatamente aonde tinha na coluna d'água e no sedimento os maiores níveis de acúmulo dessas substâncias. Então, casou direitinho. Então, o que aconteceu? Coincidiu com o padrão espacial do nível de contaminação da água, o do zooplâncton e do pescado. E esse padrão ele é caracterizado por uma maior bioacumulação de metais no corpo dos organismos nos pontos de coleta mais próximos da foz do Rio Doce, seguindo o gradiente decrescente de bioacumulação corporal em direção tanto a norte quanto ao sul. Mesma coisa aqui para o mar. Aí isso aqui é o resultado do professor Bianchini da FURG. Aqui tem o organismo analisado, tem o metal analisado, tem o nível citado pela Anvisa, né, e aqui são os pontos de coleta. Então, o que essa tabela está mostrando? Ela está mostrando quantas vezes mais no organismo, o organismo estava bioacumulando em relação ao padrão Anvisa. Por exemplo, arsênio total, o padrão Anvisa é 1 micrograma por quilo. Nesse ponto aqui, os organismos estavam apresentando 4 vezes a mais do que isso. Nesse daqui, 12 vezes. Nesse daqui, 60 vezes. Nesse daqui, 88 vezes a mais do que isso. De bioacumulação de arsênio total no tecido do corpo, no caso do camarão, que é o último elo alimentar do camarão somos nós, né? Então, tomar cuidado. Linguado, também pescado muito vendido, muito apreciado na culinária. Arsênio total, o nível Anvisa, 1 quilo, aqui nesse ponto 19 vezes a mais, nesse ponto aqui 42 vezes a mais do que o permitido, 23. Eu falei arsênio total, aqui tem cádmio também, ó. Cádmio, o padrão é esse, aqui está 2 vezes a mais no corpo do camarão, aqui está 1,4, 1,2, 5,4 a mais. Chumbo tem um padrão Anvisa também. Nesse ponto, o camarão apresentava no tecido 5,4 vezes a mais a concentração do que o permitido. Bom, no linguado, arsênio, cádmio e chumbo. Arsênio, cádmio e chumbo. No linguado, nesse ponto, 19 vezes a mais, 23, 42 vezes a mais. No peruá, que também é um peixe muito apreciado, muito vendido, 26 vezes a mais de cádmio, 18 vezes a mais de cádmio, 17 vezes a mais de arsênio. Roncador, outro peixe, 140 vezes a mais de arsênio total no tecido do roncador. Bom, isso aí só para ver o tamanho do problema, né? Que a gente ainda nem sabe dimensionar ainda aonde isso vai chegar. Bom, então, o tema proposto dessa palestra é o que nós aprendemos, né, com esse desastre ambiental. Na minha opinião, muito pouca coisa. E eu estou sendo gente boa.
Porque informação nova para vocês é essa aqui, ó. 1º de dezembro de 2017, outro vazamento na Serra, em Vitória. Há 2 dias atrás. Então, é para a gente pensar aí, né, o que nós aprendemos com isso. Os órgãos ambientais foram autuar. A Samarco respondeu que isso é um padrão normal de funcionamento, de quando chove demais, eles abrem lá o registro, e citaram que, como eles citaram antes, que isso é um material inerte, mas, enfim, aí é aquela briga, né? Então, foi um desastre de proporção muito grande, e o desafio que a gente tem para frente é tentar quantificar o quanto que a gente perdeu de biodiversidade e tentar amenizar outros futuros acidentes, né? Mas já 2 dias atrás já teve outro. Então isso fica aí para a gente pensar. E por enquanto era isso aí, galera. Obrigado.